Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, dentre os que nós já vimos falando ao longo da última semana. Vamos falar sobre essa questão polêmica que envolve os grupos de apoio ao presidente Bolsonaro, como o MBL, o Vem Pra Rua, nas ruas, não é? E as lideranças que no Congresso se propunham a dar sustentação ao novo governo, que tem apenas 4 meses e 21 dias de existência. Estou gravando esse vídeo na terça-feira, 21 de maio de 2019. Mas eu queria falar também sobre a questão do consórcio, porque as pessoas elas falam sobre uma conspiração que porventura estaria existindo com o objetivo de prejudicar, de deturpar, de acabar e provocar o impeachment do presidente Bolsonaro. Eu não falaria numa conspiração, porque uma conspiração envolveria coisas demais, gente demais, países demais, organizações secretas, e nós não estamos vendo nada disso. Nós não estamos vendo absolutamente nenhum movimento secreto com esse objetivo. O que nós estamos vendo é um movimento completamente aberto, uma ação consorciada de diversos setores da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Agora, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para receber publicações dos vídeos futuros aqui do nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Queria agradecer a você que tem se inscrito e tem trazido novos inscritos para a gente atingir a nossa meta dos 10 mil aqui do nosso canal no YouTube. Mas bem, o que é que eu entendo como o consórcio? No ano de 2007, eu fiz uma entrevista impactante com o jornalista Carlos Moraes sobre o assassinato do também jornalista Donizete Adalto. E naquela oportunidade ele me disse que existia uma pessoa responsável pelo assassinato, essa pessoa estaria intelectualmente, não é? Teria comandado intelectualmente o crime e estaria protegida por um consórcio. Mas o que é um consórcio? O consórcio são pessoas que, não tendo participado do assassinato, mas que, vindo futuramente a precisar daquele indivíduo autor intelectual, eles se juntam todos para proteger aquele sujeito. Por quê? Porque futuramente esses membros do consórcio eles poderão também estar em situação difícil e precisar da proteção dos seus iguais. Então o consórcio funciona assim. Eu vi em momentos outros da história do Brasil citar-se em 1996, numa reportagem da revista de esquerda, Caros Amigos, na mesma revista em que eles falam sobre Caco Barcelos, em que eles falam também em que o magistrado, o juiz, precisa descer do pedestal. Naquela publicação, eles falam sobre um organismo na estrutura de poder do Brasil chamado Comando Delta. 1996, a revista, Caros Amigos, Comando Delta. Eu acho que no Google você deve encontrar. Se não encontrar, no vídeo seguinte eu trarei mais detalhes para a gente realmente encerrar esse assunto de conspiração, porque no meu ponto de vista, evidentemente, que não significa necessariamente, que não significa necessariamente que seja a verdade, né? Mas é um ponto de vista. Então, não existe conspiração. O que existe, na verdade, é um consórcio de forças, e são forças que a gente tem que entender que são forças bastante influentes, porque reúne a mídia, reúne o autoempresariado ou setores influentes do autoempresariado, reúne a política, porque o autoempresariado são as grandes empreiteiras que participaram dos governos anteriores do senhor Luiz Inácio, talvez até mesmo, e com muita influência, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, de José Sarney, e certamente de Dilma Rousseff e Michel Temer, dando sustentação para que essas pessoas permanecessem no poder em função de quê? De leis atrabiliárias que prejudiquem o país, de financiamentos escusos através do BNDES que prejudicam o país e que dificultam cada vez mais a vida das pessoas, da manutenção de um sistema fiscal também extremamente injusto para os estados mais pobres e, sobretudo, numa situação previdenciária como essa, em que mantém as pessoas completamente dependentes de um sistema falido em que 14 indivíduos precisam estar trabalhando para manter um aposentado. Agora, o senhor imagina, e a senhora também que está me ouvindo, num país que está praticamente quebrado com sua economia, falida por esses governos e por essa política, como é que se vai garantir 14 pessoas no mercado de trabalho para pagar uma aposentadoria? Então é preciso realmente que haja uma reforma. E esse é o motivo pelo qual esse consórcio que se organizou contra o governo Bolsonaro não quer deixar que as coisas aconteçam. E por que contra o governo Bolsonaro? Porque o governo Bolsonaro
ele é um governo que vem efetivamente dos grupos de sociedade, dos grupos populares, que não está de modo algum atrelado a nenhum desses consórcios ou ao consórcio principal, ao comando Delta, como queira chamar, e ele resolveu provocar uma ruptura. Olha, não vamos mais dar dinheiro para a imprensa, não vamos mais garantir financiamentos à solapa, não vamos mais permitir que a Previdência continue funcionando da maneira como está e vamos também instituir um pacote anticrime para identificarmos e punirmos as pessoas que realmente levaram o país à situação em que ele se encontra nesse momento. Então, é preciso realmente que haja um momento de ruptura. Não se trata de nenhuma revolução, é uma situação plenamente admissível dentro da lei, é institucional. A Constituição permite, porque é o presidente da República e ele tem todo o direito de propor ao Congresso Nacional as medidas que considerar importantes para o avanço do país. E o Congresso Nacional, claro, pode fazer as emendas, pode fazer os debates. Agora, o que não pode é estabelecer sistemas de prejuízo, como se está agora, sistemas de... as pessoas chamam de conspiração, mas eu digo que não é uma trama, não é? Sórdida, com o objetivo de deturpar o governo, de tentar fazer com que o presidente perca a sua credibilidade. Ora, porque o presidente tuita, porque o presidente escreve, porque os filhos do presidente tuitam e escrevem. Isso não quer dizer absolutamente nada perante os desafios gravíssimos que a sociedade brasileira enfrenta. O que quer dizer muito em relação a isso é o apoio que grande parte da sociedade brasileira, talvez uns 25% ou 30% ainda, conferem a um criminoso condenado chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi responsável pelas quedas sucessivas, agora recente, nesses meses de abril e maio, da nossa Bolsa de Valores, do valor do dólar. Se você observar bem, faça uma pesquisa, eu não vou fazer não, mas eu tenho os dados comigo, faça uma pesquisa enquanto estava a Bolsa de Valores em situação crescente, chegando a quase 93 mil pontos, e também o dólar, que estava caindo, estava 3,20, 3,15, e também a situação do emprego, estava sob controle numa situação de decréscimo, em torno de 11 milhões e 900, 11 milhões e 600. Não estou aqui dizendo que estou falando absolutamente que seja a verdade. Estou pedindo que você confira lá no Google ou que confira em qualquer dos institutos que você considerar acreditados. Depois que esse sujeito foi autorizado pelo Dias Toffoli, que foi colocado por ele lá no Supremo para realmente fazer esse tipo de coisas, depois disso tudo, o dólar subiu, está a 3,99, 4,10 nesse momento, a Bolsa caiu, está a quase 90 mil pontos, ora, de 93 mil a operar hoje há uma situação de 0,55%, aliás, 1,55% a menos do que estava antes dessas entrevistas. E o desemprego praticamente disparou, como se fosse um gatilho, não é? Hoje chegando à estratosférica situação de 14 milhões e meio de desempregados no Brasil. Tudo isso devido a uma instabilidade jurídico-institucional provocada não apenas por uma entrevista à Folha de São Paulo e ao El País, que são jornais que se dizem isentos, mas que não são. Mas há uma situação de que acontece hoje, de que esse preso condenado, de que esse mau elemento da política brasileira está conferindo entrevistas todos os dias na prisão, falando mal do Brasil, falando mal da presidência da República, uma presidência, aliás, da qual ele não conhece absolutamente nada, porque se dependesse dele, de suas análises e previsões, o presidente Bolsonaro sequer seria cotado para disputar a presidência. Imagine para ganhar as eleições. Essa questão de teorias conspiratórias só poderia vir mesmo da cabeça de um beócio como esse senhor Lula e os seus seguidores. Bom, para finalizar o nosso vídeo, lamentar profundamente a situação que enfrenta o movimento Brasil Livre e os demais movimentos que consolidaram a vitória da democracia nas urnas em 2018, como vem para a rua, nas ruas e outros mais, porque hoje existe como que uma disputa interna, não de poder, mas uma disputa, uma diferença de ideias, porque existem métodos e métodos, e cada um quer hoje, nesse momento, instituir o seu método. O MBL defende uma posição de distanciamento do governo por entender que o governo teria se afastado das pautas, mas qual foi o afastamento até agora? Porque até o momento presente, o governo federal se mantém
totalmente compromissado com as pautas que defendia na campanha eleitoral. Quais sejam elas? A desoneração de impostos, a reforma da Previdência, o pacote anticrime, a reforma administrativa. E tudo isso foi apresentado em forma de lei ao Congresso Nacional. Inclusive, com relação ao pacote anticrime, apresentado pelo Sérgio Moro, e que é extremamente combatido pelos senhores do Congresso Nacional, eu gostaria de falar aqui sobre os pontos principais desse pacote, que proíbe a progressão de pena para membros de organizações criminosas e autores de crimes de homicídio. Está muito ajustado. Segundo, mais rigor nas condenações para elementos corruptos ou para elementos que foram apenados por corrupção, também muito justo. O terceiro ponto, são 4 os que eu destaco. A prisão de condenados após julgamento em segunda instância, porque hoje existe uma previsão, um entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas no qual não se deve confiar, porque o Supremo Tribunal Federal é o responsável pelos grandes impactos de insegurança jurídica, uma vez que os seus membros, ora têm uma compreensão, ora têm outra, ora decidem uma coisa, depois desdecidem e ninguém sabe afinal onde eles querem chegar. Então é preciso que haja uma lei regulamentando essa prisão de condenados após o julgamento em segunda instância. E o quarto ponto seria o plea bargain. Plea bargain é um termo em inglês. É como lá na Operação Lava Jato, não sei se vocês lembram, mas lá foi instituído follow the money, siga o dinheiro, que você encontra o autor da corrupção, o caminho da corrupção. O que é o plea bargain? O plea bargain é a confissão do indivíduo que foi preso num ato lesivo ao erário, para que ele obtenha um acordo, isso também dentro de uma situação de ajuste legal, para que ele obtenha, com a apresentação de provas, para que ele obtenha um acordo ao invés de responder um processo. Quer dizer, tudo isso regulamentado no pacote anticrime que o Congresso Nacional Brasileiro se recusa a votar, como também se recusa a votar a estabilidade socioeconômica do país. Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Um grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.